Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui incumbidos pelo pastor Jair de trazer uma palavra para a gente poder refletir sobre essa quinta no lar, né? Ser algum bem rápido, bem sucinto, bem sintetizado. Eu escolhi um texto aqui para a gente meditar, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 ao 31. Então é a primeira carta de Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 31. E diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Senhor Deus, graças nós te damos pela tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a meditar nessa noite, pensar sobre ela e refletir, Senhor. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Eu separei esse texto para que a gente pudesse refletir um pouco, né? Essa é a carta de Coríntios, tudo é sabido de todos, né? Que estava tendo muita dissensão na época, na igreja daquela cidade. E uns diziam que era de Paulo, outro era de Apolo, tal. Então Paulo está aqui iniciando a carta dizendo que não tem nada disso, né? Explicando o que é como é o princípio, né? O principal princípio é redundante, mas para ficar claro, do Evangelho, né? Que é realmente a dependência de Deus em tudo. Tanto que esse texto mostra de forma clara, e a gente percebendo, lendo a Bíblia num todo, né, que Deus realmente, ele, na maioria das vezes, na maçante maioria, ele escolhe pessoas que realmente não têm nenhum tipo de prestígio, não tem tanto know-how para nada. Ele vai desenvolvendo e trazendo pessoas que não são humanamente capacitadas para exercer determinada função. E ele traz essas pessoas conseguem, né, ser bênção na mão dele. Princípio que eu creio que isso aconteça é a humildade. Porque as pessoas mais simples, as pessoas que não são dotadas de tanta sabedoria, de tanto conhecimento, ou de um poder aquisitivo representativo, são pessoas automaticamente mais simples, mais humildes, né? Porque se a gente for parar para pensar, né, são pessoas mais sofridas, né? Então, e Deus, ele realmente tornou a sabedoria do mundo como uma loucura, né? Tanto é a mensagem da cruz. Quem em sã consciência imaginaria um rei vindo como um homem simples, andando com pessoas simples e sendo crucificado? A pior morte que havia na época era a crucificação, era a mais vergonhosa que tinha. E ele foi morto através da crucificação. Então, assim, o agir de Deus, ele é totalmente adverso daquilo que o mundo fala, daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo espera, a expectativa humana.
Então, é um texto interessante, né? Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Aqui no versículo 27, né? E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quer dizer, aí a gente vem lá de trás, né? Como as coisas aconteciam, né? Desde, recordando aqui de Abraão, né? Como é que um homem daquela idade, a mulher dele daquela idade, podia gerar um filho. Moisés, com 80 anos, começar o ministério dele. E não era um ministério fácil, né? Era uma coisa difícil, né? Para fazer, né? Não era só ir ali falar, e não, ele tinha que vir enfrentar um monte de situação. E ficar quanto tempo ele não ficou? Praticamente os 40 anos no deserto. Então, assim, foi muito difícil, né, para eles. Então, assim, não é uma tarefa fácil, mas ele escolhe pessoas que não estão ali, não são tão assim, não tem tanta representatividade, diferente da nossa ideia mundana, né, que escolhemos pessoas extremamente capacitadas para exercer as mais diversas atividades, né. Então é interessante isso aí. É um exemplo que eu tenho há um bom tempo que eu já ouvi, mais de 10 anos, sobre Moody, né? Que naquele livro Heróis da Fé é citado também. E eu pegando algumas informações sobre ele, né? Ele era um sujeito assim, ele quando foi chamado, ele frequentava rapidamente ele frequentava uma escola bíblica, mas sem muita motivação. E um dia o responsável pela escola foi lá, ele trabalhava na sapataria num tio dele, o pai dele faleceu muito jovem, em Boston, né, lá nos Estados Unidos. E ele se converteu com essa visita lá, parece que foi mais ou menos assim, né, desse ministro lá da escola bíblica. E ele relata que ele era muito simples, ele era aquela pessoa que não sentava na frente, ele colocava todo mundo na frente dele, ele ficava atrás, ele não aparecia, ele não se levantava. A maior admiração que todos tinham dele era a simplicidade e a humildade. E não era um homem estudado, a não ser a Bíblia, que ele lia muitos relatos tem, mas ele não tinha nenhum tipo de instrução. E foi um homem que ele chegou a levar, tanto na Inglaterra como lá nos Estados Unidos, até 30 mil pessoas. Ele conseguiu pregar até para 30 mil pessoas. É o número máximo que eu achei. Mas de 10 mil, 12 mil, 20 mil, ele pregava sempre. Pra vocês terem uma ideia, ele teve, na época, ele ministrou, ele foi chefe, vamos dizer assim, responsável pela maior escola bíblica dominical que se tinha notícia naquela época. Isso foi no século XIX, 1800, eu não me preciso qual são o ano certinho, 1800 alguma coisa. Ele chegou a ter 650 alunos e 60 professores. 650 alunos e 60 professores. Vocês entenderam o tamanho da escola bíblica que ele tinha lá. Então, assim, ele dava muita importância para o ensino. E a simplicidade dele, né? Era um homem comum. Eles chamavam, caracterizavam ele como um homem comum. Então, assim, ele é um exemplo para mim, né? De humildade, de como Deus escolhe pessoas que às vezes não estão tão preparadas, olhando para a avaliação mundana do mundo, né? Lembrando sempre que Deus realmente escolhe aqueles que são os escolhidos, né, para poder usar, porque eles realmente não são desse mundo, né? O preparo deles não está a contento do que o mundo espera, né? Foi até isso com Cristo, né? Como é que um rei ia surgir no meio de um povo simples, habitando no meio de um povo simples. Tá certo que José, né, que foi como pai de Jesus, viveu de forma carnal, né? Não sendo pai, é óbvio. E ele era marceneiro, mas assim, carpinteiro, aliás. E carpinteiro naquela época não era tão assim, vamos dizer, um povo tão simples assim, né? Em termos financeiros. Mas não era nada representativo, é bem comum. Eram pessoas comuns, né? E naquele meio, quer dizer, tinham judeus, eram muito mais gabaritados, podia estar muito mais gabaritado, ou seja, na cabeça deles tinha que nascer um rei de famílias nobres, vamos dizer assim, né? Por assim dizer, né? E não foi o caso, né? Então ele mesmo deu o exemplo, o próprio Jesus deu o exemplo. Então eu queria trazer para os irmãos isso aí, e só relatar de novo, né? Ler novamente o versículo 31, que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, né? Siga o exemplo de Jesus, siga o exemplo de Moody. A gente tem que seguir bons exemplos, né? Principalmente de Jesus, né? Que foi humilde a permitir sua morte por amor de nós, né? Não precisava passar por isso de jeito nenhum, mas passou por amor a nós.
Então, irmãos, essa é a palavra de meditação dessa noite. Enfoque nas palavras humildade, simplicidade. É por aí que Deus anda, com certeza. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa noite.